Olá, eu sou Giovana Ferreira e estamos começando mais um episódio do podcast do canal Agenda 2030. Este é um espaço para discutirmos o projeto de interiorização dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, articulados com o Plano de Doenças e Agravos Não Transmissíveis, DANTE, na região Nordeste do Brasil. Hoje vamos explorar as experiências e perspectivas desse plano e a sua implementação no Nordeste. Estou acompanhada pelo professor João Basoli. Olá, professor. Como vai? Olá, Giovana. É importante, de trabalhar a discussão agora na região Nordeste, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, aliado ao plano de DANTE, doenças e agravos não transmissíveis. Para falar desse tema relevante, vamos entrevistar Daniela Mafra. Olá, Daniela, seja bem-vinda. Obrigada. A nossa convidada, Daniela Mafra, é enfermeira formada pelo Centro Universitário Luterano de Palmas. Atualmente é mestranda em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Tocantins. É pesquisadora da Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas, onde participa do projeto de pesquisa e extensão Palmas para Todos desde 2022. Neste episódio, Daniela vai compartilhar sua experiência como egressa no curso de interiorização dos ODS articulados com o Plano de DANTE na Amazônia Legal e também as suas perspectivas como integrante do apoio pedagógico no atual projeto do Nordeste. Daniela, seja mais uma vez bem-vinda. Por favor, te peço para que compartilhe conosco um pouco da sua experiência no projeto de interiorização dos ODS na Amazônia Legal. Então, Giovana, a minha participação se deu no ano passado com o projeto dos ODS na região da Amazônia Legal. Nós somos convidados pela Secretaria do município de Palmas. Então, como nós estivemos presentes, tanto o pessoal da Fundação Escola como o pessoal da área técnica da Secretaria, nós desenvolvemos um projeto como parte da etapa do curso, Nós desenvolvemos um projeto relacionado à intersetorialização para implementação do plano de DANTE do município. Então, nós desenvolvemos várias outras secretarias, outras parcerias, pensando que o plano de DANTE, hoje, ele não é voltado só para a área da saúde, Então, nós desenvolvemos Secretaria de Segurança Pública, áreas relacionadas também a causas externas, que aí não é só voltado também para a questão do adoecimento, mas para outras situações. E o nosso projeto, ele foi voltado, no intuito de promover realmente uma mudança nesse planejamento. Porque, como diz o velho ditado, quem não planeja tende a falhar, Então, o nosso projeto, ele é voltado, porque ele ainda tem continuidade, para esse planejamento intersetorial. Então, nós realizamos várias reuniões com outros setores, planejando tanto essa questão de programas e projetos temáticos, por exemplo, o Maio Amarelo, que envolve também a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia. Nós tivemos também algumas reuniões com outros setores da própria Secretaria Municipal de Saúde. Então, nós envolvemos, além das doenças não transmissíveis, outros setores também voltados para os outros níveis de atenção. Então, entra tanto a atenção primária quanto a atenção secundária. E o nosso projeto, ele deu continuidade e a intencionalidade é que ele siga, nós vamos publicar o plano agora, esse ano, na verdade, ele já está para ser lançado. Ele já foi escrito a partir desse diálogo, Então, o intuito é dar continuidade aí no projeto. É bacana pensar porque, a partir do momento que você tem um contato com a Agenda 2030, você tem um olhar modificado. Quando nós iniciamos o curso, nós já tínhamos o conhecimento do que era o plano de DANTE, mas a gente não tinha essa ligação com os ODS, de entender do que eram essas metas, esses objetivos. E quando nós tivemos esse primeiro contato, na hora nós pensamos, a gente pode fazer uma correlação com as outras áreas, por que não? É importante esse fortalecimento. Quando a gente faz essa integração entre o plano de DANTE e a Agenda 2030, nós temos essa visualização muito bacana, porque nós temos a tendência de visualizar só o objetivo 3, saúde e bem-estar. Então, quando você fica ali no seu setor, digamos assim, você tende a deixar de lado outras parcerias que tornariam um projeto muito potente. E quando a gente teve esse contato com o curso, a partir de vários conteúdos trabalhados, foi bem bacana para a gente planejar
e traçar essas estratégias. Daniela, eu gostaria de fazer um apontamento, né, que julgo aí de extrema importância, questão da regionalização, pontuando aí a questão da complexidade desse tema em nosso país. Sabemos que o olhar sobre a regionalização não representa o aprofundamento necessário. Então, nós encontramos normalmente processos centralizados, muitas vezes determinados na capital federal, ou com base em experiências exitosas em outras regiões, sem respeito às especificidades, né, regionais. Às vezes, o tema a ser debatido na região norte e nordeste tem direcionamento e experiências da região sul, da região sudeste. Por exemplo, eu faço um recorte da necessidade de muita atenção às particularidades territoriais. A universidade vem de uma experiência bem sucedida, né, da realização do projeto na Amazônia Legal, lembrando da dimensão territorial da Amazônia Legal, né, e aí das dificuldades relacionadas a esse espaço, né, que equivale a vários países europeus. Mas lembro que as especificidades são diferentes. Quero que nos diga sobre a construção do processo de atividades para a região Nordeste mais especificamente, também falar um pouco das suas expectativas. É evidente, né, que o mapeamento que está sendo feito já na região respeitará, e essa expertise anterior será bastante importante também da Amazônia Legal. Ninguém pode dizer que esse aprendizado não tem validade, obviamente que tem. Como vocês estão vendo a expectativa de trabalhar agora na região Nordeste? A gente tem que pensar que nós estaríamos nos preparando para um novo aprendizado, novas necessidades, novos olhares, né, para a análise de questões semelhantes e, obviamente, com bastante diversidade. Pergunto: quais são as expectativas, reafirmando o que eu falei anteriormente, como a equipe está se preparando, tem algum modelo mais específico de mapeamento, enfim, como que vai acontecer as ações na sua prática efetiva na região Nordeste. Certo, professor. Você trouxe uma questão muito importante, que é a expertise anterior na região Norte, né? Então, isso já acaba facilitando, digamos assim, o processo para a região Nordeste. E essa questão da regionalização, ela é muito real e é ela que traz a caracterização do desenvolvimento de cada atividade. É até bacana falar, recentemente eu estive no Nordeste, voltei, eu acho que tem uma semana mais ou menos, e quando você está em outro território, visivelmente você já começa a pensar em como é diferente do que nós estamos acostumados. Claro que a região norte ela tem toda uma questão cultural, um espaço demográfico bem maior, porque a gente sabe que cada estado da região norte ele é um pouco maior do que a região nordeste. E tudo isso influencia, né, para o desenvolvimento das nossas ações e atividades. Traçando, assim, nos planejamentos das próximas ações do projeto, nós já começamos a fazer esse levantamento. Então, como a gente trabalha com o Plano de Dante e a Agenda 2030, nós pegamos alguns das metas e dos objetivos, tanto dos ODS quanto do Plano de Dante, e nós começamos a fazer buscas voltadas para essas metas. Nós já tivemos alguns indicadores que já fizemos buscas para a gente já levar isso também para as reuniões com os gestores, porque a coordenação do projeto já está fazendo esse primeiro contato, então é importante a gente ter esse levantamento. Do que é importante a gente trabalhar? Por mais que sejam as mesmas metas, os mesmos indicadores, digamos assim, da região norte, a situação naquele local é diferente. Então, não posso dizer que, digamos, o número de tabagistas no Nordeste é o mesmo da região norte. E o fator socioeconômico também não é o mesmo, que também influencia nessa situação. Então, a gente tem que levar em consideração multifatores, desde questões socioeconômicas, culturais, a situação de como é conduzido o processo de saúde e doença naquele local, como que eu tenho uma sociedade que é estimulada à prática de exercício físico, que condições de moradia aquela população tem. Então, não adianta só eu levar lá a minha meta, dizer que aquilo lá é o problema se eu não levo em consideração o todo. Então, nós já começamos a realizar esse levantamento. Alguns fatores importantes nós já percebemos também, então é algo que a gente pode até direcionar no curso. Nós já iniciamos também o trabalho da equipe pedagógica, então nós já começamos a traçar algumas atualizações importantes para levar para a região Nordeste, mas, de fato, o escopo de formação, ele continua o mesmo.
né? Nosso objetivo não é mudar a nossa pauta e nossa temática de formação, mas que os projetos eles sejam direcionados para a realidade local. Então, esse levantamento é de suma importância, que é o que nós estamos fazendo agora. Esse primeiro contato também da coordenação com as regiões, com os estados, já está sendo feito, então isso também já nos dá uma devolutiva do que nós precisamos entregar, do que eles esperam, de quais são as necessidades, porque quem está no local, ele tem mais apropriação para falar sobre, né? Uma coisa é a gente pegar a dado e trabalhar em cima dele. Outra coisa é eu ter contato com o gestor que está lá na lida, na realidade, enfrentando aquela situação. Essa fase de planejamento a gente já começou, já tem muito material, e agora a gente vai dar continuidade para dar seguimento na imersão com o curso. Dani, aproveitando essa sua fala, eu gostaria de perguntar quais os frutos futuros que você enxerga desse projeto, né? Qual o impacto social esperado na região Nordeste? A região Nordeste, eu falo que ela é muito rica, assim. Pessoalmente, é uma região que eu tenho muita afinidade. E pensar em mudanças sociais, eu acho que o projeto ele tem muito a somar. Eu acho, não tenho certeza. Pensando na formação, então, como eu já venho da educação permanente, eu acredito na formação como ferramenta de mudança. Pensando na formação e no desenvolvimento dos projetos, a gente pode entender que, a partir dessa intervenção que o projeto traz, ele tenha uma mudança real. Então, quais seriam essas mudanças? Várias. Por quê? Porque vai surgir projetos a partir da necessidade. Não é o que eu, Daniela, como apoio pedagógico, quero que eles desenvolvam, mas é a partir da necessidade que eles trarão para a gente. Então, cada município ele tem autonomia para desenvolver de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua realidade. Então, pensando assim, em vários municípios dessas regiões que nós iremos trabalhar, a gente tem desde situações de adoecimento a situações também de pobreza severa. Então, como trabalhar isso? É difícil? É um pouco delicado, né? Porque envolve vários setores. Mas a gente espera, pelo menos, deixar uma semente plantada ali para que esse gestor dê continuidade. A gente não quer que seja algo pontual, mas que seja algo factível, que eles consigam desenvolver no decorrer dos anos seguintes, e não só no momento do curso. Diante do quadro que você já antecede aí, enfim, você mostra no cenário, né? E eu, particularmente, vejo a proposta de formação como o enfoque mais importante do projeto. Algumas questões, né? Falar dos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e interconectar, né, com o tema da agenda de Dante, né? Doenças e agravos não transmissíveis, é um desafio. Porém, né, com a estrutura que está sendo preparada e até a expertise da Amazônia Legal, creio que a equipe poderá superá-lo tranquilamente. E eu acho aí, dando um pitaco aí, né, eu acho elementar e essencial estabelecer a discussão a partir de filtro, não apenas adequar a linguagem, que a gente fala muito adequar a linguagem para poder se comunicar. Nós fazemos isso no podcast. Eu acho que é necessário propiciar aos participantes formas de associar a sua realidade ao seu trabalho, né? Eu acho que isso também é um grande desafio e é o que faz também a pessoa se interessar pela discussão. E aí também ao que está sendo apresentado na formação. Então, apresentar a formação dentro da realidade local, eu acho que é essencial. Eu entendo, né, que as pessoas precisam conseguir enxergar o que está sendo ministrado na formação, que esteja muito próximo à sua realidade, à sua atividade cotidiana, especificamente. Então, o que eu estou dizendo? Né? Estou dizendo que os ODS é uma discussão global. Estamos falando do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável dentro do âmbito global. Estamos falando de mudanças climáticas global. Portanto, tratando, né, como já reiterei, né, faço questão de dizer que estamos tratando de questões globais. Veja, buscar a particularidade de cada município, de cada bairro, interligá-los à saúde pública e associá-los ao cotidiano é uma tarefa complexa. Muito. Vou perguntar agora, finalizando. A equipe está trabalhando para encontrar um mecanismo que possibilite a análise desses parâmetros, complementando. Vejo nesse quadro o diálogo como algo estrutural, para que haja a interligação entre os agentes, né? Então, quem está ministrando e quem está recebendo essa formação. Enfim, nos fale um pouco aí dessa importante construção, no meu entender, essencialmente coletiva. Professor, você falou algo muito importante. Para nós que somos da formação,
Eu acho que é algo mais importante a construção de vínculo, né? Quando o aluno ele não se sente pertencente e interessado naquilo que está sendo abordado, meio que é algo que se perde. Ele faz mais por obrigatoriedade do que por necessidade. O intuito do curso é trazer essa construção de sentido. Então, como eu disse anteriormente, fazer esses levantamentos de dados é importante? Sim, com certeza. A gente precisa entender onde a gente está chegando. Mas, para além de dados, a gente precisa efetivamente conhecer com quem nós estamos lidando, onde é que nós queremos chegar, até onde esse projeto vai impactar. E eu acho que esses desafios é o que nós teremos que trazer, tanto para o gestor, tanto quanto para os participantes. Por quê? O profissional de saúde, muitas vezes, ele acha que ele é só uma pequena semente no jardim imenso, quando, na verdade, ele é um ator importante nessa mudança. E trazer esse pertencimento dele entender que ele é ator principal, que ele pode fazer essa mudança, é um desafio para nós. O curso, ele traz temáticas importantíssimas, tanto do primeiro contato do que são os ODS, e de fazer essa integração com o plano de Dante, vai ser o impacto e vai ser o pontapé inicial para o desenvolvimento das nossas atividades. Mas, para além do conteudismo, nós também utilizamos metodologias ativas. Por que eu estou falando das metodologias ativas? Hoje, a metodologia ativa, ela traz o ser como centro do seu conhecimento. Então, não vai ser a Daniela falando, a professora Marta falando, o professor Basoli falando e enchendo aquele profissional de conhecimento, mas vai ser nós valorizando o conhecimento prévio daquele ator ali envolvido, entendendo o que ele já sabe, o que ele vive, qual é a realidade dele local, para depois nós conseguirmos, através desses conteúdos, colaborar para o desenvolvimento das outras atividades. Eu falo que é muito bacana pensar na metodologia ativa nesse processo, porque eu não vou chegar e falar assim, Giovana, olha, você vai fazer isso. Às vezes o que eu estou propondo para a Giovana não é uma necessidade dela naquele momento. Então, a metodologia ativa, ela traz essa possibilidade da Giovana trazer o que ela tem lá no serviço dela trazer qual é a dificuldade que ela enfrenta, dela trazer quais são os conhecimentos que ela já tem com relação aos ODS, porque a gente sabe que os ODS, hoje, ele já é mais falado do que quando a gente trabalhava os objetivos do milênio, a gente só associava a imagem. Hoje, a gente não trabalha só a imagem, a gente trabalha a integração, realmente, de todos os nossos objetivos e metas. Então, eu preciso entender ali o que aquela equipe de profissionais, o que aqueles gestores têm de conhecimento anterior para colaborar também conosco. Eu falo que é uma via de mão dupla, então assim, não vai ser só nós levando conhecimento, mas também aprendendo um pouco sobre aquela população que está envolvida nesse processo. Dessa vez nós temos uma configuração bacana que os nossos facilitadores, eles não vão ser só da academia, mas também do serviço. Então, acho que essa troca entre universidade e serviço é muito bacana, muito importante. Por quê? O serviço, ele traz aquela linguagem do dia a dia, da rotina. E a universidade, ela traz o que tem de mais atual, cientificamente falando. É muito importante para qualificar o serviço, essa troca. A gente sentiu isso bastante na região da Amazônia Legal, e eu espero que agora, até porque o Nordeste é uma região de referência para a saúde pública, o berço da saúde pública, né? E eu acho que essa troca vai ser bem bacana. Então, trazer o sujeito para o centro do projeto vai ser o nosso desafio, mas a gente está bem entusiasmado nesse processo. Daniela, como eu falei anteriormente, né, vejo o diálogo, né, como um elemento substancial. Ele tem um caráter estrutural dentro do projeto, né, para a construção aí de processos e o aprimoramento de vários pontos. Relaciono também com a formação desse diálogo, obviamente, né? Mesmo com a expertise das atividades, expertise essa adquirida na execução do projeto na região norte, Amazônia Legal, acho que entender o território é elementar. Temos aí uma região que apresenta dificuldades, por exemplo, de deslocamento, entre outras várias, né? Enfim, como a equipe está analisando a estruturação do trabalho nessa região, como chegar aos municípios e intermediar essa integração. Lembrando aí que a estruturação do projeto tem entre os seus objetivos formar multiplicadores, né, que eu acho que é de extrema importância. Acredito então que a equipe não esteja vinculando o trabalho ao quantitativo apenas, obviamente, tem que ter o qualitativo aí, né? Sim. Considerando até a dimensão
territorial da região. Mas o enfoque é, obviamente, essencialmente qualitativo, porque vocês precisam da formação de multiplicadores, né? Então, acredito que o fator multiplicador seja essencial. Preparar esses grupos dos municípios, né, que são os participantes da formação, deve ser aí um papel primordial da equipe, né? E ela tem que tentar realizar com a máxima qualidade possível, né? Esse conhecimento adquirido durante esse processo de capacitação será um sustentáculo, né, para parametrizar os resultados objetivos do projeto. Assim, eu gostaria de ter uma ideia, certo, de que seja uma responsabilidade enorme e um trabalho hercúleo para chegar a esse ponto, mas quais serão as estratégias para construir e sedimentar esse trajeto, né, que eu tentei criar um cenário aqui. Professor, realmente essa questão das proximidades é algo complicado, mas a gente com organização pretende alcançar. O que acontece? Nós vamos trabalhar com as regiões de saúde, então alguns municípios foram selecionados. É feito o primeiro contato, que inclusive a professora Marta já iniciou esses contatos, e a princípio nós iremos escolher um estado para ficar como apoio. Então as nossas formações serão realizadas nesse estado. Ainda não posso afirmar qual será, porque nós não temos ainda isso decidido. A gente precisa de um local específico para continuar esse diálogo. Então, a partir dessa escolha, nós vamos realizar a imersão. E a imersão é onde vem realmente a preparação e a seleção desses facilitadores, desses multiplicadores. A princípio, nós vamos ter também um ponto focal, que vai fazer esse diálogo entre os multiplicadores e a nossa equipe. Essa parte da formação com os multiplicadores é onde a gente vai conseguir nos aproximar e identificar realmente essa expertise desse multiplicador. Ele vai ser indicado pela Secretaria de Estado, junto com a universidade também. Então, essa seleção e esse diálogo ele já está acontecendo com a professora Marta e outros apoiadores da equipe. A partir da imersão, a gente consegue ter essa aproximação e entender melhor em que processo de formação esse multiplicador está. Se ele já tem experiência com a metodologia, se ele já tem um certo conhecimento com a temática, o que facilita, de certo modo, se ele já teve alguma experiência anterior em projetos semelhantes. Então, tudo isso vai servir para a gente conseguir desenvolver a imersão. Na imersão também é um momento de tirar dúvidas, trocas, onde a gente trabalha, além dos conteúdos a serem abordados, a gente também tem a questão da avaliação, porque além de ser um projeto, ele também tem uma questão de você entender em que caminhar ali aquele participante está. Então, é importante a gente trabalhar com essa avaliação também. Então, esse momento da imersão, todos os atores envolvidos devem estar presentes, de todos os estados. Vai ser esse momento de troca mesmo que nós vamos realizar ali nos estados e, de preferência, que eles já tenham também uma certa identificação da situação de cada município ali que ele vai trabalhar. Eu verifiquei que os grupos formados durante a capacitação, né, aqui na Amazônia Legal, eles ficaram com a responsabilidade de entregar um trabalho prático, metodologia ativa, né, que você já antecipou, inclusive, né? Então, eu vejo aí, né, o exercício prático da metodologia ativa, que resulta aí no aproveitamento da discussão teórica procedida durante a capacitação, ou formação, né, como vocês chamam, mas que é o nome, inclusive, mais apropriado. Eu questiono, da proposta teórica construída durante a formação, né, resultará em algo prático, né, além da metodologia em si, também depois a aplicação daquele trabalho na atividade no município. Aí, para dizer um pouquinho, o trabalho prático tem que ser apresentado e entregue, me parece que é isso, aí você me confirma, e aí eu também deixo a pergunta, né? Qual é o objetivo, né, e que resultado a equipe espera dessa atividade prática, né? Aí, novamente, eu dando pitaco, eu particularmente vejo esse trabalho prático
não apenas como complementação de formação, né, mas como algo que poderá ter aplicação efetiva lá no município, né? E vou agregar à pergunta mais alguns questionamentos. Que equipe pretende fazer para ajudar na construção desse trabalho prático, que obviamente tem que ser com a maior qualidade possível, né? Pergunto, né? Será criado algum monitoramento para identificar a aplicação desse trabalho depois, né, na prática cotidiana? Se podemos considerar aí um resultado efetivo para os municípios, o trabalho terá orientação, né, por profissionais, e nos diga um pouco aí, né, sobre o que, novamente, eu crio vários cenários aí, né, e fracionei bem a questão para você nos elucidar. Sim, só complementando, eu vou te pedir para, por meio da sua visão, como integrante da equipe pedagógica, estabelecer uma linha cronológica, desde o planejamento das atividades, da realização da formação, das atividades práticas, para que fique bem claro para o ouvinte essa ideia. Para ficar mais claro, eu vou começar te respondendo, Giovana. O projeto de antemão, ele tem todo um planejamento, né? Então, como a gente já parte da expertise da região da Amazônia Legal, nós já temos todo um material didático pronto, nós temos os cadernos do cursista e do tutor já pronto, formatado, todo organizado. Então, a partir deste planejamento, a gente iniciou os contatos com os estados, para apresentar o projeto, iniciar a parceria, para estabelecer o vínculo realmente com os estados para início da formação e também para que eles possam nos indicar possíveis multiplicadores. A partir daí, a gente realiza a imersão. E a imersão, basicamente, é a gente desenvolver todas essas etapas da formação com os multiplicadores, para que eles depois possam desenvolver no seu estado. Então, na imersão, a gente trabalha o conteúdo do curso, que aí tem todas as questões da apresentação dos que são os ODS, de como desenvolver buscas para criação de políticas baseadas em evidências. Então, desde de trabalhar políticas informadas por evidência, advocacy, construção a partir do planejamento estratégico situacional e todas as etapas para o desenvolvimento do projeto, eles vão ter esse contato no momento da imersão. Depois de ser realizada a imersão, eles vão para os seus estados para direcionar, né, a formação em cada estado. Durante essa formação, depois que eles desenvolverem, apresentarem todos os conteúdos a serem trabalhados, a gente parte para o desenvolvimento do projeto de intervenção, que aí, no caso, é o que o professor Basoli trouxe. Esse projeto, ele não é uma etapa meramente a ser desenvolvida, ele não é um projeto de finalização da formação, digamos assim, mas realmente ele é algo para dar continuidade, durabilidade e que mude a realidade local. Então, por isso que nós trabalhamos todas as ferramentas para o desenvolvimento de um projeto. Desde a identificação do problema, da necessidade local, desde identificar quais são os buscadores, o que nós temos já de publicado com relação a esse problema, até a estruturação de todo um corpo. Essa parte, ela vai ser meramente escrita e apresentada para o projeto? Não, eles têm que realmente desenvolver as ações planejadas na sua realidade local. Então, depois que eles desenvolveram todo esse planejamento, que eles desenvolveram as ações e as intervenções necessárias no seu município, eles vão entregar para nós esse projeto pronto, com devidos fatos, com devidas atividades que foram realizadas e tudo isso dentro do projeto escrito. A parte de monitoramento, ela é feita pelo multiplicador, pelo tutor, no caso. Ele tem um caderno, ele tem uma ficha de avaliação para acompanhar, né, esse desenvolvimento. Então, não é só dado a atividade. Então, a partir do momento que a gente propõe, que a gente dialoga sobre esse projeto a ser desenvolvido, nós temos alguns momentos periódicos de avaliação com o grupo. Então, o tutor, ele vai ter encontros direcionados para entender em que momento, em que fase aquele grupo do município está. Se ele já está na fase de identificação, se ele já realizou alguma ação direcionada ao projeto, se ele tem alguma dificuldade que às vezes nós do projeto precisamos intervir, fazer algum contato, organizar alguma atividade. Então, nós teremos a disponibilidade para todos esses momentos com os participantes. Para os tutores, teremos nós de retaguarda de apoio. Então, nós teremos esse contato frequente
com os tutores para apoiar também nesse momento. Então, não vai ser algo que seja ali momentâneo, é algo periódico. Então, eles vão ter meses para desenvolver essas intervenções e depois nós viemos com a finalização, que é o seminário onde eles apresentam todas as atividades desenvolvidas pelo projeto deles. Como eu disse no início ainda da minha fala, o intuito é que ele não seja meramente uma etapa a ser cumprida, mas que seja uma mudança local e que se perdure. Quem sabe a gente não possa retornar depois com outras pesquisas e validações com relação a algumas experiências exitosas, por exemplo. Inclusive, na região norte, nós temos várias experiências exitosas. E é o que a gente espera do Nordeste também, que seja um trabalho contínuo, que seja validado, que seja consolidado para dar continuidade. Você fala sobre contribuição acadêmica, né? Então, nos fala um pouquinho sobre quais são as perspectivas de contribuição acadêmica. E, enfim, a gente tem um papel também dentro do projeto da divulgação científica. A gente fala um pouquinho no primeiro episódio nosso aí sobre o funcionamento da divulgação científica tal, e que é o interesse, né, de se aproximar da população de maneira mais rápida, né, do que os artigos, né? A gente Sim. coloca essa questão. Então, nos fale um pouquinho das possibilidades aí, das contribuições aí que podem ocorrer durante o desenvolvimento do projeto na região Nordeste. Na verdade, é um projeto tão rico que se tem várias maneiras de ir para essa questão das publicações científicas e de todo o conhecimento agregado. A professora Marta sempre tem um comentário muito bacana, eu fui aluna dela, além de ser parceira de projeto, nós também temos outros vínculos. E ela fala que a pesquisa ela tem que ser direcionada à necessidade da população e não ao interesse meramente do pesquisador, né? É bacana pensar no projeto dessa maneira, porque além da riqueza de evidências que nós vamos ter de contato com a população, nós vamos ter também a validação, né, de uma experiência ali local. Eu acho que isso é fantástico. Você trazer a validação a partir de um projeto maior, você vê que outras possibilidades nasceram. Essa questão também da continuidade por nós, componentes do projeto, ela também é feita pelo mestrado, né? Então, além de participante do projeto, eu também sou aluna do mestrado profissional. Inclusive, a minha dissertação, ela vai surgir a partir do desenvolvimento desse projeto. Então, várias publicações vão vir diante disso. Outra questão bacana é a possibilidade também da publicação desses projetos que virão, né? A gente ainda não acertou essa questão, porque também depende dos gestores locais, né? A gente, como diz o próprio ODS, pessoas e parcerias, né? 5 P's. Mas eu acho que não vai ter nenhum impedimento, porque traz riqueza tanto para o local quanto para os profissionais que vão estar envolvidos nesse cenário. Mas tem bastante possibilidades de pesquisas aí, professor, tanto na perspectiva quantitativa quanto qualitativa. É muito material, é muito produto, dá para fazer muita coisa. Dani, eu vou te pedir as suas considerações finais, quiser pontuar mais alguma coisa aqui pra gente. Então, na verdade, assim, quero agradecer mais uma vez o convite, dizer que as pessoas tenham mais curiosidade a se aproximar da temática dos ODS, porque a gente traz uma pauta muito importante, às vezes pensa que é direcionado somente ao profissional de saúde, ao profissional do direito, ao profissional, e não é. A população, ela precisa ter essa autonomia de busca e de compreensão, até porque é para a população, é para a sociedade. Eu falo que o SUS hoje, ele é graças à participação social, então o que a participação social pode também trazer de melhoria nessa temática, nessa pauta? Então, por que não só nós, profissionais imbuídos nesse movimento, mas também a sociedade como um todo? Também falar para os gestores que tenham essa abertura de trabalhar essa pauta, que é importantíssima. Quando a gente pensa em Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, se a gente for trabalhar objetivo por objetivo, nós teríamos um fruto assim gigantesco a longo prazo, né, professor? Minha fala final é essa, que vocês possam também se imbuir dessa temática, que possam agregar conhecimento, que possam também compreender melhor do que se trata os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Agradecemos imensamente a convidada. Assim encerramos mais um episódio do nosso podcast, parte do projeto de interiorização da Agenda 2030 e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, em articulação com
o Plano de Doenças e Agravos Não Transmissíveis no Nordeste Brasileiro. Agradecemos imensamente a nossa convidada de hoje, Daniela Mafra, por compartilhar suas experiências e insights tão valiosos. Fiquem atentos, pois em breve voltaremos com novas entrevistas e discussões com especialistas. Até o próximo episódio.